Ok, turma. Esse é o último material na tópicos pontuais que vocês mesmos sugeriram pelo formulário, tá? Que eu vou comentar aqui. Não houveram muitas sugestões de tópicos, mas os tópicos sugeridos foram esses, né? Entre aspas, porque foi da forma como foi colocado no formulário. Tentei aqui responder todos os tópicos, sem entrar muito em detalhes, mas dando uma ideia geral de como abordar cada tema. Primeiro tópico é um engenheiro ou uma engenheira novata, né, ou seja, uma pessoa que está começando em um projeto já em andamento. Como lidar com aquilo, né? Eu fiquei na dúvida se era do ponto de vista de uma pessoa mais experiente que já está no projeto e recebe um novato na equipe, ou da pessoa ser um novato entrando num projeto em andamento. De qualquer forma, se você está numa perspectiva ou outra, aqui valem aqui as dicas, né, que eu vou passar. Tá? Três perspectivas importantes: pessoas, produto e processos. Né? Ou seja, um projeto ele sempre tem basicamente esses três grandes perspectivas. Então, em termos de pessoas, eu coloquei aqui o texto do ponto de vista da pessoa novata que está entrando, né? A primeira coisa é buscar conhecer a equipe, né? Ou seja, quem são as pessoas da equipe, qual o background, qual o histórico dessas pessoas naquele projeto, o histórico daquelas pessoas na empresa, conhecer as pessoas, né? Isso é importantíssimo, né? Se você está num ambiente remoto, isso é um pouco mais complicado, mas tente aproveitar ao máximo algum momento de socialização, reunião, para estar conhecendo as pessoas, se apresentando, né? Outra coisa é que a pessoa que está chegando, ela tem que observar bastante, né? Então, assim, escute, escute, escute. Independente do seu perfil, de você ser uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, busque nas primeiras interações escutar as outras pessoas, né? Até para estar conhecendo as pessoas, entendendo os pontos de vista das pessoas, entendendo o background das pessoas em relação ao que está rolando no projeto. Tá? É uma coisa que pode gerar um certo distanciamento no início, se a pessoa é novata num projeto e ela chega já com muitas opiniões, não escuta o que as pessoas antigas têm a dizer, quer falar demais e se mostrar uma pessoa com dificuldade de observar e entender a opinião dos outros, né? Aqui não é uma coisa que, não quero dizer aqui que a pessoa novata ela não deva dar a opinião dela nos projetos, mas de certa forma isso vale para todo mundo, né? A gente tem que sempre buscar ao máximo escutar as pessoas, para entender o que as pessoas estão falando, para então dar nossa opinião a mais abalizada possível, né? E por fim, no ponto de vista das pessoas, né, uma coisa que eu acho que ajuda bastante é que quando você é uma pessoa novata, que você tem muita novidade, o projeto é novo, já está funcionando, desculpa, o projeto já é antigo, já está funcionando, já tem muita coisa implementada, você não conhece, de repente você é novato na empresa e no projeto e na empresa. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante é que antes de você fazer perguntas sobre como é que eu faço isso, onde é que eu encontro aquilo, é você demonstrar que você se esforçou minimamente para tentar descobrir a resposta sozinho. Tá? Isso é uma coisa também que eu acho que pega muito mal quando você chega na equipe e quer tudo de mão beijada. Né? Como é que eu faço isso aqui? Configura isso aqui para mim. Não consegui fazer isso aqui, como é que faz? E quando as pessoas percebem que a pessoa que chegou, ela não se esforça minimamente para, tipo, checar lá, de repente o projeto tem uma wiki, tem uma página, tem um repositório lá com informações de como as coisas são configuradas, ou com documentos que já poderiam estar respondendo essa pergunta, isso também vai causar um certo distanciamento entre a equipe que já está alocada no projeto e as pessoas novatas. Um outro aspecto, outra perspectiva é sobre o produto. Então, se você chegou num projeto novo, em andamento,
busque conhecer o produto que está sendo desenvolvido, né? Então, assim, você vai, obviamente, ser alocado ou alocada em atividades específicas, né? No começo do projeto, de repente, testes ou correção de bugs ou alguma coisa mais pontual, mas quanto mais rápido você conhecer a visão do produto, né? Conhecer os usuários, conhecer quem são os stakeholders, conhecer quais são os objetivos de negócio, as metas do projeto e do produto. Quanto mais cedo você conhecer esse produto, mais cedo você se integra ao projeto. Tá? E, por fim, a perspectiva dos processos, ou seja, busque conhecer as ferramentas que a equipe usa, qual é o nível de automação que já existe, né? Os fluxos de trabalho, ou seja, como é que se o fluxo de trabalho não estiver documentado, você vai perguntar para as pessoas como é que faz. Se já estiver documentado, você busca entender o fluxo de trabalho. É importante se ambientar nos processos que a equipe usa, aprender a utilizar esses processos para, no futuro, você estar até fazendo contribuições para melhorar esses processos. Ok? Então, de certa forma, eu acho que são essas três grandes perspectivas que um novato num projeto precisa prestar atenção. As pessoas, né, conhecer, se integrar às outras pessoas da equipe, conhecer o produto que está sendo desenvolvido e conhecer os processos. O outro tópico colocado foi tamanho funcional. Né? Então, eu estou entendendo que essa questão do tamanho funcional era para falar sobre essa questão de análise de ponto de função, né? Ou seja, como é que eu meço o tamanho de um software em termos de funcionalidades, tá? E você tem a análise de ponto de função, que é uma das técnicas aí mais conhecidas, né? Não necessariamente significa que é uma técnica largamente aceita, né? A ideia da análise de ponto de função é medir o tamanho funcional de projetos de software, especificamente projetos de software. Tá? No Brasil, existem alguns entes públicos, né, por exemplo, tribunais, alguns órgãos, algumas empresas tipo Serpro, que eles ainda fazem alguns contratos de desenvolvimento de software, que eles mensuram o tamanho do contrato, usando, né, além de outras métricas, a análise de ponto de função. Né? A análise de ponto de função ela tem algumas variações, mas uma das normas mais utilizadas é desse grupo aqui, né, o IFPUG, né, que é o International Functional Point User Group, que eles inclusive têm até uma certificação para você se especializar em contagem de pontos de função, né, você virar um profissional certificado em seguir um método de contagem de ponto de função. Tá? Quais são as críticas em relação à análise de ponto de função? É que, após décadas, né, parece que já tem 40 anos de existência essa análise, ela ainda é considerada por muitas pessoas um método subjetivo, ou seja, eles não conseguiram deixar o método extremamente objetivo. Algumas coisas que eu vi em artigos científicos é que quando se faz a análise de ponto de função, a soma do ponto de função, existe uma correlação em muitos projetos entre os pontos de função e a quantidade de linhas de código, né? Lines of code. Então, assim, se você faz uma conta super elaborada para chegar numa métrica que ela tem uma alta correlação com a outra métrica super fácil de contar, que é a linha de código, então você pode simplesmente contar a linha de código, né? Então, você conta a linha de código e você vai ter uma ideia do tamanho do sistema. E linha de código também, pessoal, é uma coisa muito controversa. Então, assim, a métrica de linhas de código, ela não é uma boa medida de tamanho funcional. Linha de código é só linha de código mesmo, tamanho de arquivo, tamanho de código. Mas isso aqui, mesmo a linha de código, precisa ser interpretada com parcimônia, tá? Então, eu acho assim, a análise de ponto de função tem mais críticas do que benefícios. Se você, né, assim, por que você precisaria conhecer isso? Bom, que se você trabalhar em alguma empresa que adota isso, ou você vai vender serviços de consultoria, de desenvolvimento de software para empresas que adotam, então você vai precisar conhecer, tá? Da minha experiência particular, eu cheguei uma vez a começar a fazer um curso de análise de ponto de função, né?
e achei assim um método super complexo, e é um método que você precisa ter muita coisa definida, tanto que tem muita análise de ponto de função que as pessoas fazem depois que o sistema está pronto, né? Como uma forma de dizer assim, olha, eu fiz esse sistema, vou agora mensurar o tamanho funcional dele para as questões de contratos. Mas se você não tiver o sistema ainda pronto, você precisa de uma especificação de requisitos e uma especificação de arquitetura do sistema num nível de detalhamento bem considerável. Então, assim, ela é uma análise que ela destoa um pouco dessa ideia de contratos de escopo aberto que a gente tem hoje em muitas situações. Então, como você não tem mais o escopo fechado, você não tem mais essa necessidade de fazer uma contagem extremamente detalhada do escopo, né? Porque o escopo está em aberto, você só precisa ter uma estimativa de alto nível. Então, assim, análise de ponto de função não é um conhecimento assim que faça parte de um, digamos assim, de um corpo de conhecimento básico de uma pessoa da área de requisitos. Hoje ela é mais nicho, e se você estiver numa situação em que sua empresa adota, ou você vai vender serviço para empresas que adotam, aí você vai atrás de conhecer o método e aplicá-lo. Tá? Um outro tópico que colocaram, proxy user. Tá? Quando não é possível ter acesso aos usuários no momento de desenvolvimento de um projeto. Tá? Então, o proxy de usuário, ou user proxy, né, em inglês, ele serve exatamente para isso mesmo, representar um ou mais tipos de usuários quando você não tem acesso aos usuários diretamente no projeto. E o que acontece? Acontece o seguinte, que usar proxy ele é sempre de início uma situação ruim. Mas na maioria dos projetos a gente não tem contato direto com os usuários. Então a gente basicamente, na maioria dos projetos de software, está trabalhando com proxy, com user proxy, que é uma situação ruim. Ou seja, o projeto já começa com menos, né? Ou seja, já começa com um risco. Tá? Mas isso aqui faz parte. É muito difícil você ter todos os seus projetos de software na sua carreira, você ter contato direto com os usuários. Tá? Basicamente, o que você faz numa situação como essa? Se o acesso aos usuários existe, mesmo que seja limitado, você tenta realizar demonstrações pontuais do sistema, né? Além de usar os proxies de usuário, você tenta chegar no usuário final fazendo demonstrações pontuais. Tá? Por exemplo, elaborando um MVP, elaborando uma demonstração para mostrar para os usuários finais, né? E ter algum tipo de feedback dessas pessoas também. Tá? Se você vai utilizar um proxy de usuário, que é o mais provável, você tem que usar mais de um tipo de proxy. Né? Aqui tem uma listagem de tipos de proxy. Quais são os exemplos de proxies de usuário? Por exemplo, você não tem acesso aos usuários diretamente, mas você tem acesso aos gerentes dos usuários, ou seja, as pessoas que estão num nível hierárquico acima daqueles usuários. Você tem, por exemplo, pessoas de vendas, né? Ou seja, pessoas que vão vender aquele software. Pessoal de marketing, clientes, ou seja, quem está bancando o desenvolvimento, usuários de versões anteriores, especialista de domínio, analista de negócios e requisitos. Isso aqui tudo são tipos de proxy. Cada tipo de proxy desse aqui tem uma vantagem, tem um defeito, tem um problema. Né? Aqui nesse capítulo do livro do Mike Cohn, o livro do User Stories, tem um capítulo só sobre isso, né? Trabalhando com proxies de usuário. E você tem que tentar fazer uma mescla. Sem usar mais de um tipo de proxy, porque aí você, à medida que você coloca vários tipos de proxies diferentes, você vai minimizando o risco de você ter uma opinião muito enviesada sobre o sistema. Tá? E outra coisa também, né, é que você tem que, ao máximo possível, evitar achismos e opiniões, mesmo que sejam vindas dos proxies. Você tem que sempre investir em pesquisa. Né? Então, quando um proxy chegar e disser assim, eu acho isso, eu acho que isso deveria ser assim, por quê? Por que deveria ser assim? Qual é a evidência que você tem que dessa forma vai realmente atingir os usuários? Né? Então, investir em pesquisa junto aos usuários, junto do mercado, e não deixar que opiniões pessoais vindo desses proxies contaminem o projeto. Tá? Então, de certa forma, lidar com proxy use é isso. Você não tem como se livrar,
vai precisar lidar com proxy e você tenta diversificar os tipos de proxy para minimizar o risco do projeto. Um outro tópico que colocaram foi como gerenciar, conduzir requisitos de um projeto que está sujeito a constantes mudanças. Né? Então a gente está falando aqui daquele projeto que toda hora chega mudança. Tem duas coisas. Antes da gente lidar com essas mudanças que chegam muito rápidos, vamos parar para pensar no sintoma. Por que é que tem tanta mudança? Né? Então, existem alguns indicativos de causas para esse sintoma de constantes mudanças. Primeira coisa, ausência de visão do produto. Aquele documento de visão de produto que a gente trabalhou no projeto prático. Por incrível que pareça, tem muito projeto que começa sem uma visão de produto. Quando o projeto não cria uma visão do produto, as pessoas que estão trabalhando no projeto, elas têm que criar suas próprias visões do produto dentro do seu próprio entendimento, dentro de cada cabeça de cada membro da equipe. Então, quando você não tem uma visão do produto consolidada, você pode estar gerando constantes mudanças. Por quê? Porque as pessoas ficam querendo trazer o produto para a sua visão particular de como o produto deve ser. Né? E aí fica nesse jogo de puxa e repuxa, um para cada lado. Tá? Outra coisa que pode acontecer também foi feita uma visão do produto, mas a concepção da visão do produto foi falha. Tipo, a visão do produto mapeou necessidades erradas da organização, ou mapeou o mercado de forma errada. E aí, à medida que o produto vai sendo desenvolvido, vão se solicitando mudanças para corrigir essas falhas que, na verdade, vêm lá do momento da concepção da visão do produto. E um terceiro motivo, também relacionado à visão do produto, é o seguinte: você fez uma visão do produto bacana, você criou uma concepção interessante, mas você esqueceu de comunicar a visão do produto para as outras pessoas que fazem parte do projeto, para todos os stakeholders, para a equipe do projeto. Então as pessoas, até existe a visão do produto, mas ela não foi comunicada. Então você também começa a criar uma série de mudanças constantes sendo solicitadas. Por quê? Porque as pessoas, elas não, é como se tivesse uma ausência de visão do produto, porque elas não sabem, não foram comunicadas aquela visão do produto. Tá? E uma outra coisa também que pode acontecer é que dentro da visão do produto, né, existem objetivos conflitantes. Né? Isso aqui acaba sendo um item dentro dessa falha na concepção da visão do produto. Ou seja, você colocou objetivos ali na sua visão do produto que entram em conflito entre si. Né? Então, por exemplo, aqueles conflitos como aqueles de requisitos não funcionais, né? Por exemplo, eu quero que uma coisa seja super rápida, mas um outro stakeholder diz que aquilo ali precisa ter alta usabilidade e facilidade de uso. E aí isso aí são conflitantes, são visões sobre o produto conflitantes. Você vai fazer um produto super enxuto para ser altamente performático, ou vai fazer um produto um pouco mais robusto, que não vai ser tão performático, mas que vai ser acessível, fácil de utilizar. Então, esses objetivos conflitantes, que se refletem nos requisitos funcionais ou nos requisitos não funcionais, eles podem também estar causando esse jogo de stick puxa, né? Os stakeholders solicitando mudanças para se adequar aos objetivos de cada um. Muito bem, então você investigou o projeto, você viu que essa questão do produto está alinhada, mas mesmo assim as pessoas estão mandando muitas mudanças e enchendo de mudanças o projeto. Como lidar com isso? A primeira coisa evite a abordagem baseada em baselines, né? Porque a abordagem baseada em baselines, ela não vai... O ciclo da abordagem baseada em baseline, ela vai ser um ciclo muito mais demorado do que a frequência com que as mudanças são solicitadas. Então, o ideal é você fazer uma abordagem baseada em backlog, né? Ou seja, invista no backlog priorizado por valor de negócio. Por quê? Porque se você está priorizando por valor de negócio, você está sempre fazendo o que é mais importante primeiro. Se alguma coisa ali que está com um valor de negócio intermediário mudar, você tem uma chance muito grande de, antes do projeto chegar naquele item de backlog, ele já sofreu a mudança que ele precisa, e você, quando pegar aquele item, ele já está alterado e você só faz a versão mesmo final do desenvolvimento daquele item. Né?
Então você precisa trabalhar com backlog priorizado por valor de negócio, precisa cultivar regularmente seu backlog, ou seja, revisar o seu backlog. Se existem muitas mudanças, se tem muitas mudanças frequentes, o backlog precisa ser cultivado frequentemente, ou seja, não só por conta da solicitação de mudanças, mas de forma preventiva, ou seja, como é que a gente chama? Antes mesmo de chegar às mudanças, você já vai reavaliando se o backlog precisa fazer alterações. Então, você aumenta a frequência, por exemplo. Pode fazer um cultivo semanal do backlog, quinzenal, se for o caso. Mas não deixe o backlog parado, esperando quando começar a próxima sprint, para a gente fazer a revisão. Se tem muitas mudanças chegando, o backlog precisa ser cultivado regularmente. Tá? E envolver sempre o mais possível uma quantidade de stakeholders nessas rodadas de revisão do backlog, né? Ou seja, diversos perfis diferentes dos stakeholders, até para que se os objetivos estiverem conflitantes entre esses stakeholders, isso pegue logo no começo, nas primeiras rodadas de revisão do backlog. Então, isso é essencial também. Se você sempre faz o backlog, o cultivo do backlog enviesado para um tipo de stakeholder, para um tipo de proxy de usuário, isso pode acarretar solicitações de mudança lá na frente quando o sistema, a versão do sistema que foi construída, é apresentada para os demais stakeholders. Tá? E por fim, mesmo que você tenha uma quantidade de mudanças muito grande, não abra mão de ter um processo bem definido para essas mudanças serem analisadas. Né? Então, defina o que vai ser feito quando chegar a solicitação de mudança. Chegou uma solicitação de mudança de algo que já foi implementado. É esse fluxo que a gente faz até aprovar aquela mudança ou não. Chegou uma solicitação de mudança para um item que está em desenvolvimento no momento, durante a interação ou porque já entrou lá no quadro Kanban para desenvolvimento. O que é que a gente faz nessa situação? E chegou uma solicitação de mudança para um item que já está no backlog, já tem um valor de negócio, mas ainda não chegou no momento de desenvolvimento. Terceiro procedimento. O que é que eu faço? Ter isso muito bem definido, envolver diferentes perfis nessa análise das mudanças e não abrir mão de ter um processo bem definido para isso. Porque se você descontrolar a solicitação de mudança e todo mundo começar a mexer no backlog, aí você vai ter realmente uma situação bem caótica no seu projeto. E por fim, o último tópico que colocaram foi indicador de produtividade. Eita! Esse aí merece passar um café antes da gente conversar. Né? É um assunto assim que tem muitas vertentes, tá? Eu não sou especializado nesse assunto, já trabalhei em empresas que tinham lá os indicadores de produtividade deles, mas não é uma área assim que eu sou muito conhecedor, tá? Mas eu vou dar aqui algumas ideias gerais de como lidar com isso e passar 2 leituras para quem quiser conhecer mais do assunto. Primeira coisa, o termo produtividade é um termo muito difícil de ser definido. Então, assim, o que é produtividade? Né? Então, o que é que a gente pode dizer que a gente pode dizer o que é que não é produtividade. Então, assim, mensurar esforço, tempo, custo, não necessariamente é uma métrica de produtividade. Né? Porque a gente acabou de falar que é difícil mensurar o tamanho funcional das coisas. Então, se você não sabe o tamanho, imagine que você vai fazer uma razão. Você vai pegar o tamanho de uma coisa dividida pelas horas de trabalho. Aí você chegaria numa razão aí que seria uma produtividade, né? Do mesmo jeito que a gente tem quilômetros por litro, né? Quilômetros é a distância que eu percorri e litros foi quanto eu gastei de combustível. Mas eu tenho dificuldade de saber o tamanho de uma coisa. Então, como é que eu vou colocar esse tamanho como numerador de uma divisão e colocar um denominador embaixo? Né? Então, horas, custos e gastos podem ser medidos. Você consegue medir as horas de trabalho gastas, você consegue medir o custo monetário do trabalho que foi feito. Obviamente que você consegue medir o tempo, né? Ou seja, quantos dias levou para construir algo, mas se você não tem uma ideia clara, objetiva do tamanho do que foi produzido, como é que você vai fazer uma divisão e chegar
numa métrica de produtividade. Além disso, se você chegar numa métrica de produtividade, ela é da equipe ou da pessoa? Né? Ou seja, eu consigo isolar a produtividade de uma pessoa, diferente de uma equipe. Isso aqui também é uma coisa que é muito difícil. Tá? Então, qual é uma abordagem possível para você estar medindo produtividade, né, entre aspas? É você focar no impacto, no retorno do que foi produzido. Então, imagine, por exemplo, que você está decidindo se você vai colocar mais um conjunto de funcionalidades num serviço de software. Você pode pensar o seguinte: quanto eu vou aumentar a minha base de usuários com essa funcionalidade nova? Quantas assinaturas premiums a mais eu vou ter se eu colocar essas funcionalidades no sistema? Então, veja, é uma conta que não é também simples, mas eu acho que é uma conta mais objetiva, no sentido de eu tenho um impacto, eu tenho um retorno que aquelas funcionalidades, que aquele sistema vai trazer para mim, e aí eu meço a minha produtividade em relação a esse retorno. Por exemplo, eu estou gastando aqui R$90 mil para colocar funcionalidades no sistema que vão me trazer um retorno de R$2 mil por mês. Isso significa que eu vou passar 45 meses para ter para pagar aquele desenvolvimento. Será que vale a pena? Será que não vale? Então, você pode focar melhorias de produtividade na empresa, pensando no que a empresa vai estar sendo ajudada. Por exemplo, aquilo ali aumenta a receita, aquilo ali melhora a experiência do usuário final, aumenta a qualidade do sistema, ou seja, diminui a quantidade de bugs, tempo fora do ar do serviço. Por exemplo, uma coisa bem bacana é você gastar tempo de desenvolvimento para reduzir o custo de operação de um sistema. Olha, eu fiz aqui uma melhoria do código. O código ele vai executar menos ciclos de processamento e vai gastar menos dólares lá no meu serviço de nuvem. Ou vai gastar menos armazenamento no meu serviço de nuvem. Muito bem, você tem um retorno do que está sendo feito. Né? Então, essa aqui é uma sugestão de você focar no retorno e no impacto do que foi produzido. Tá? Mas se você for atrás, você vai achar vários catálogos de métricas de produtividade. E a dica que eu dou para você é: analise caso a caso para ver se aquela métrica de produtividade ela faz sentido no contexto de um projeto. Tá? Não existe métricas, digamos assim, que são regras gerais. Tá? Tipo, essa métrica de produtividade aqui pode usar em qualquer projeto que vai funcionar. Tá? Isso é um tema muito delicado. Né? Então, cada empresa desenvolve um conjunto de métricas e quando você está numa empresa, é importante você conhecer isso, conhecer como você vai ser medido em relação ao seu trabalho. Tá? Muitas empresas elas medem esse trabalho em conjunto, né? Ou seja, elas, na verdade, medem o retorno de um projeto como um todo. E dentro do projeto, as próprias pessoas da equipe, elas entendem quem foi que colaborou mais ou menos para o sucesso do projeto. Tá? Mas, como eu falei, é uma coisa muito particular de cada projeto. Para quem quer se informar um pouco mais sobre isso, tem duas leituras aqui que eu recomendo. Uma em inglês e outra em português. Tá? Que elas vão falar um pouco sobre essa problemática aqui da questão da produtividade. E vão indicar alguns materiais extras para vocês lerem, tá? Mas é um tema, como é que eu posso dizer? É um tema interessante, mas é um tema que, assim, não tem muitas respostas simples não, sabe? As respostas são sempre muito complexas e cheias de depende. Ok, pessoal? É isso aí. Está finalizado o último conteúdo da disciplina de requisitos. Tchau, tchau.